Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do SMA Podcast. E hoje a gente tem um convidado local, muito conhecido aqui na cidade. Ele é educador físico, criador de um dos métodos de treino mais eficientes que a gente conhece aí no país, e inspiração para muita gente que busca qualidade de vida e saúde. Com quase 30 anos de carreira, assim, não parece, né? É sinônimo de energia, disciplina e paixão pelo que faz. Bem-vindo, Juliano Esperança. Muito obrigado. E aí, Gil? Espetáculo estar aqui, parabéns aí pela iniciativa de vocês, as informações que, como a gente estava aqui já nos bastidores... Nossa, o bastidores já é um podcast, né, Gil? Porque acho que a gente está aqui representando o que é, de fato, o que é de cada um, Sim. de cada história. Sim. Então, muito obrigado pela oportunidade, Gli. Então, cara, Catan, lembrar 2002, Nossa, cara, quando você foi, o seu pai e sua mãe foram alunos. A gente tava cara. conversando, né, Gil? 2002, cara. Gil, tava conversando que, pra mim, assim, eu acho que em Rio Claro você foi, acho que um dos primeiros, assim, você falou que você foi um dos primeiros, mas assim, pra mim, acho que você foi o primeiro personal trainer de Rio Claro. Assim, eu acho que a iniciativa de um cara que queria trazer saúde através de uma forma que é o corpo, eu acredito que foi um dos primeiros de verdade. Eu acho que você foi meu primeiro professor. Eu fui o seu primeiro? Eu acho que você foi de levar a sério musculação, de levar a sério a preparação física. Eu fazia Gil já. Você sabe o que eu eu lembrei? fazia Gil, né, Gil? Eu já tinha experiência já. Já tava fazendo, Sabe o que eu lembrei? O primeiro, hoje a minha jornada é o treino funcional como um elemento de recurso. Sim. Já desde 2019, usando exclusivamente. E no mestrado, tudo utilizado. Eu lembrei, quando veio o convite, falei, o primeiro aluno que eu dei sobre treino funcional, a primeira experiência foi com você. Olha só que interessante. Eu lembrei, exatamente. Isso em 2002. O Ju 23. foi meu professor, foi professor do meu pai e foi professor da minha mãe. Acho que só da minha irmã, que minha irmã não mora no Rio não Claro, morava, né? ela já estava fazendo faculdade. Já estudava fora, né? A profissão começou em 1995, já são 30 anos. 1995, 17 e 18 de março. Foi quando eu nasci antes da educação física regulamentada. A educação física foi regulamentada em 1998. Ah, só em 98? E mesmo assim eu poderia ser provisionado. Uhum. Só que antes pela paixão da profissão, eu tinha as formações pela Federação em Culturismo, em São Paulo. Mesmo assim eu entrei na jornada acadêmica correta. Perfeito. Faculdade, pós, agora mestrado, então... Ô Ju, e assim, como que começou assim o seu amor pela atividade física? Preparação física vem acho que com o tempo, mas assim, o seu amor pela atividade física em si, como começou? Teve algum momento específico assim? Só pergunta, só pode ser uma providência de Deus. Sim. Até então eu ia fazer engenharia. Aí exatamente no momento de prestar o vestibular eu mudei. Eu vou para educação física. Ah, é? E você já gostava de esporte? Já gostava de esporte. Bastante. Desde moleque. Desde moleque. Mas você tinha algum esporte predileto ou... Voleibol. Vôlei. Você é alto, né, Ju? Isso. Eu era alto até a minha geração com 15 anos, eu era dos mais altos. Eu joguei... Eu tive experiência no Banespa, treinei no Banespa, joguei em Paulistano, passei pelo Palmeiras, passei pelo Pinheiros... Nossa, então você quase foi jogador profissional fui federado, eu fui federado. Ah, então você jogou com, assim, eventualmente com os caras grandes que foram campeões. Eu cheguei a vê-los. A seleção, o 92. Giovanni, Maurício, o Marcelo Negrão. Sim. Cara, a gente cruzava eles. Então, puta, ali é um sonho. Legal. Eu tive uma experiência positiva. Sim. Familiar muito péssima. Minha família, todo mundo falava que não tinha futuro. Sim. Educação física não tem futuro. Hoje mudou, né? Assim, o pensamento? Não, eu agradeço minha família. Sim. Se eu sou o que eu sou hoje, é exatamente as pedras que eu recebi. Sim. Você fala, você já sofreu? Muito, mas muito. Só que a gente vai aprender no significado. Que eu falo que as lâminas só vão ser forjadas com fogo, pancada, frio e pedras. Não tem como você afiar. Esse é o significado de uma luz que começou essa transformação começou em 2011. E desde então você vem buscando. Eu não tive problema, enquanto infância, eu não tive problema, graças a Deus, nem sexual, nem problemas com drogas, nem com nada. Agora, o resto, violência física e pressão emocional negativa, 100%. É mesmo? 100%. 100%. Então, eu
Eu falo que quando a gente entende a manifestação do corpo, seja o que for, tudo que está acontecendo no mundo hoje tem uma moeda de troca, que é movimento. Então, por exemplo, quando eu vejo minha irmã nesse exato momento está muito mal. Então, quando eu fui visitá-la semana passada no hospital e ver minha irmã com 68 anos, advinda da diabetes, mal, muito mal, de um estilo de vida que sempre foi péssimo. Sim. Morava em São Paulo, trazemos para cá, só que assim, para reverter isso hoje é muito difícil. Só que, como ela diagnosticada esquizofrenia, pela primeira vez, semana passada, eu tive 2 palavras que tocou meu Deus. Deus me tocou ali, eu consegui, não foi mérito meu. Quando eu virei pra minha irmã, veio ali do jeito que ela tava, porque ela me batia. Sim. Inclusive essa cicatriz aqui, consequência de verdade, ela Irmã era mais velha muito mesmo. violenta, Porrada. tadinha. É. Tadinha. E eu só parei de apanhar dela quando eu fiquei grande com 8 anos e batia nela também. Daí você conseguiu se defender. Exato. Só que a família ficou doente e aí aquela jornada foi ficando cada vez ruim, péssima. Só que eu nunca perdi o rumo. Mesmo passando por isso, eu nunca perdi o rumo. Eu já tinha consequência desde os meus 4 anos. Só que eu falo, quando eu virei pra ela no hospital, eu falei assim, tem 2 coisas que eu preciso te falar. Ela lá, cara, com dificuldade de falar. Você é uma guerreira. Foi a primeira vez que eu vi ela como esquizofrênica. Ela olhou assim pra mim. Guerreira? Eu falei, você é guerreira e você vai vencer. Agora não, você tá aqui, Deus vai te honrar a sua história. E outra coisa que eu preciso falar, eu vou falar em nome da família. Preciso pedir perdão a você de todos os trabalhos que nós demos a você. Você nunca deu trabalho. Ela falou, eu não dei trabalho? Não. Um alívio. Nenhum. Juro, ela fez assim, ó. Respirou. Ela entendeu. Ela entendeu. Só que aí como vem a história da maturidade. Tem pessoas que erram quando olham alguém... A gente hoje, né, jovens... Um jovem com 48 anos hoje, o Gil 48 hoje é completamente diferente do Gil há 20 anos atrás. Mas com 28 anos, você errava, Gil? Meu Deus do céu. Muito. E aí algumas pessoas decidem se desenvolver. Por quê? Para trazer o alcance que a gente pode ajudar as pessoas. E aí que vem você falar para ela que quem me dera entender que todos os conflitos que a gente teve, esse problema familiar, não era minha irmã. Ela já era diagnosticada. Seja o que ela falasse, eu como família, e aí teria que ter o apoio, porque eu era jovem, né, desde os 4 anos passando por isso. Sim. Então, era a família entender que seja o que ela falar, é uma base com insanidade. Então, o que ela fala é de alguém doente. Então, o problema não é ela, é a gente entender. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então aí vem a história, mas do que você está falando? A história da educação física. Uhum. Então, hoje eu falo, o que é educação física? É a oportunidade de expressar o corpo, estar aqui e agir. Então, se for usar imagina que minha irmã hoje não tem condições de beber água, está com dificuldade de deglutir, alimentação nasoenteral, não consegue engolir, não consegue andar. O produto aqui, o spray top, ela pode passar? Ainda falei, ela não consegue tomar banho. Banho. Imagine que é um banhão. Uhum. Então a expressão do corpo é um significado da existência do mundo. Então eu falo que quando a gente fala sobre tudo das razões, eu falo, para eu chegar onde cheguei e contribuir um projeto Flor Azul para mulheres tratadas de câncer de mama, SUS, e ajudar ali, já chegamos a centenas de mulheres, homens do Prevem Mais, que é uma iniciativa também do GAAC. Sim. Cara, é um trabalho literalmente meu como voluntário. Segunda-feira nós institucionalizamos que a empresa é dedicada a esse grupo. E chegar a provar a educação física. Hoje, Rio Claro, era uma missão de minha alcançar um projeto reconhecido como educação física. Um método acessível, sem equipamento. Por que sem equipamento? Porque é fácil você criar um equipamento caro e ajudar as pessoas. A questão é, lá em Manaus, que é um projeto que a gente está alinhado também com Manaus, por acaso elas têm dinheiro para investir 20 mil reais e colocar na casa residencial? Sim, tem que ser replicável, né? Então, aí é não negar. Às vezes as críticas que eu fui recebidos, mas a gente tem que entender qual é o objetivo de cada um. Então, quando eu vejo isso, pode ser Deus.
porque eu também tive minhas crises. E, curiosamente, justamente quando eu comecei a entender o significado do porquê eu estou aqui, o que eu realizo e como eu posso ajudar as sementes. Se você consegue treinar, você pode mudar o seu mundo. Que mundo? O mundo que você tem alcance dentro daquele mundo interno. Aí, justamente quando eu penso nisso, aparece um convite do Catan. De um cara que eu lembro das minhas primeiras experiências mais positivas, quando as academias eram academias com treinadores. Sim. Não é que não tem hoje, as microacademias. E tudo bem, não é micro, significa que elas são ruins ou pequenas. Elas são pequenas de espaço e altamente especializadas. Sim. Se alguém quer hoje especialização hoje, ele não pode ir, com todo respeito, às grandes academias. Isso. Exato. Sim, as Não, academias de esquece. né? É especialização, esquece. Massa não é especialização. É só no marketing. I'm so sorry, man. E daí veio, e com isso veio o Instituto. E aí o Instituto teve a iniciativa, que a gente, em Quantos 2013, anos já? Bastante, né, Ju? 2013, inaugurado, com 12 anos, sempre tentando essa perspectiva de saúde. E chegar onde a gente chegou hoje, você fala educação física, porque eu sou um cara que eu amo estudar. Então, nunca tive problemas com escola, nunca tive problema Aliás, com estudar. esse era um preconceito, né? Lá, ali no final da década de 90, quando Nossa, educação cara. física, pô, quis fazer, Cara. eu não vou passar em nada, eu vou fazer educação física. Eu lembro disso no colégio. Ainda é? Ainda é a educação física. Porque a educação física, para imaginar que não é fazer exercício. Fazer exercício físico é a expressão de um conjunto de fisiologia, biologia, emocional, metabólico, biomecânica, física, matemática. O que é fazer um treino mais forte? Está de acordo com uma curva chamada de curva hormética. Se for discutir o que é a curva hormética aqui, vamos chamar de dose eficaz. Uhum. Aquela que permite o seu nível acima do repouso, sem tornar a agressividade, que é incapacitada de realizar os ganhos. Então imagine, né? Cara, eu amo essa parada, cara. Isso aqui Você já provou, maravilhoso. Ju? Você que a Cris já... Caraca, meu. É uma delícia, né? Meu Deus do céu. Mas do que ele tá Esse falando, é de, Catan? esse é de Vamos fazer manga o merchan. maracujá. Faz o merchan. O merchan, porque nossa, você né? gosta O do smoothie da da SMA, SMA. de manga e maracujá. O meu predileto também das Esse crianças dia lá você de já tinha casa. experimentado de manga? Já. É uma delícia, Deus né? do céu, cara. É muito privilégio. Ah, é muito bom, né? Bom, eu sou suspeito de falar, eu tomo quase todo dia. E então, sobre a gente falar da curva hormética, é a dose certa que você tem que realizar de acordo com o que está o seu momento com a experiência, eu aqui agora. Se você estiver com uma situação gripe, resfriado, com dor, qual é a realização que você tem que ajustar naquele momento? Se ajusta de acordo com a sua resposta física, metabólica. E não é treina mais. Essa história no pain, no gain, eu respeito. Porém, para quem sabe. Quem sim. pode usar? Sim, mas até ficou famoso agora. A gente fugiu do roteiro completamente, hein? Vamos seguir Então, assim. Desculpa, galera. assim, eu né? falei que eu aí- não tinha roteiro aqui, ó. Não, mas eu então, já tinha falado. Mas o eu- legal eu é vi- isso, né? Eu vi um post, acho que, salvo engano, posso estar muito errado, que é assinado pelo Cielo. Que ele fala, se você treina duro todos os dias, você treina errado. Uhum. Porque você precisa de mudança de progressões. Você precisa um treino intenso. Você vai precisar pelo menos de 72 horas de impacto negativo do sistema imunológico. David Niemann. O que significa que é só a gente... Uma maratona, então, é show de bola. Se prepara. Sim. Se prepara. Por quê? A gente vê muitos maratonistas que chegam no final com febre, passando mal. E algumas manifestações com 2 a 3 semanas. Fala, isso é um problema? Não é um problema. Quais são os recursos que você precisa de profissionais, de planilhas, executar? O que é o treino condicionante? O que é o treino educativo? O que é o treino de potência? Então, nessa jornada, seja qual for o treino, e quando a gente fala de academias, e uma grande parte das pessoas querem ganhar massa muscular, o anabolismo é formado no descanso. Sim. As pessoas confundem o inchaço da inflamação aguda, ali imediata, como que aquilo vai ficar. Aquilo você tem uma inflamação imediata, que vai precisar de horas, pelo menos 48 horas de recuperação, suplementação, É o que hidratação, o Lua falou, né? Que ele- sono.
O Luan teve aqui, o Luan Ortiz, ele treina os triatletas, e ele falou a minha maior dificuldade não é passar o treino, ou que o cara complete o treino, é controlar o domingo dele, pra que ele descanse. O descanso. Minha tese de mestrado é definido como é uma prática com gentileza. O que é gentileza? É a capacidade de a gente ter uma curva hormética que tem a ver com o equilíbrio dos radicais livres, no ponto que você consegue utilizar dentro. Algumas pessoas são mais capacitadas. Tem os ultra super-humanos que conseguem correr todo dia e não fadigam e vivem bem. Está fora da curva. Sim. Existem uma grande parte como nós que vamos construindo e ter esse corpo com mais forte. E aí os desgastes não podem superar as radicais livres resolvidas, junto com o sistema imunológico. Então essa é a soma. Eu falo então, todo esforço físico, a priori, ele tem que ter uma tríade. Primeiro, é seguro? Check. Segundo, é com qualidade? Check. Terceiro, cura. Cura o emocional, o metabólico, o físico. Haja visto o Pilates que você faz. Sim. Ali é o salvar da sua cadeia muscular posteriores, do core back, que vai permitir um excesso que existe das cadeias anteriores da flexão do quadril durante a bike. Aí você fala, depois de uma bike, como é que tem que ser o Pilates? Ou o trabalho complementar? Aquilo que permite a sustentação da postura com eficácia. Perfeito. Então, essa é a jornada. Sensacional. É muito bom falar com a pessoa Uma que aula. entende de esporte, da vida, né, Ju? Porque você teve um AVC, né, Ju? Tive. Minha opinião foi... Eu lembro que eu vi no Instagram, eu fiquei tive sabendo também. 2020, Covid. Não tive problema nenhum com o Covid. Só que a hora passou o ponto do Covid, uma fadiga, assim, absurda. Depois do Covid. Depois do Covid. E aí fazia todos os exames, oxigenação 92, 93, 94, 95, aí tudo, não é nada, você não tem nada, não tem nada. E aí já era um berço do pré-infarto pulmonar. Dia 8 de agosto de 2020. No meio da Covid, né? Isso, no meio do Bem Covid. no meio Aí eu tomei as vacinas, me senti muito bem, porque eu também tive Covid, é uma opinião particular minha, muito menos política. Né? Sim. A minha sensação com as vacinas foram ótimas. Quando eu tive o AVC, em 2023, já tinha 11 meses sem vacina. Eu tive exatamente a fadiga e dia 18 de maio veio o AVC. E aí, se eu não tivesse o preparo físico que eu tinha, graças a Deus não foi hemorrágico, e as sequelas foi das questões de comunicação. Imagine um microfone que não chega o som. Parecia eu conversar com qualquer idioma. Você lembra? Era péssimo, porque... Péssimo, deixa eu ressignificar. Era desafiador porque quando eu ia conversar com as pessoas... O meu cérebro tentava processar, só que eu não conseguia. Sim. Então era estressante. Por mais que eu falava para as pessoas assim, você tem que conversar comigo que nem mapa mental. Se você me falar mapa mental, por exemplo, imagina que eu ia ficar irritado. Gil, cara, vai ter um churrasco hoje sensacional, gourmet, com vinho, cara, Malbec, top. Vamos. O que o Gil falava? Hã? Aí a palavra que a gente quase fez uma camiseta. Pode repetir, por favor. Hashtag, pode repetir. Você fazia isso? Pode repetir, por favor. Só que daí eu falar pra galera, você tem que conversar como mapa mental. Gil, churrasco. Mapeando. Amanhã. Isso. Vinho. Com cerveja. Aí assim, com vinho. Assim. Isso. Topa. Bora. Aí eu conseguia. Boa. Dessa forma. Do outro jeito foi muito desafiador. E foi exatamente no início do Projeto Flor Azul. Nossa. Foi junto com o mestrado, com as aulas do mestrado. Você acha que isso algum sobrecarga, alguma coisa de estresse que desencadeou? Eu tenho. Você tava muito... Uma coisa que eu falo foi... pessoas assim o hostil familiar que eu tinha de sangues. Não da minha família. Minha família, se eu sou o que eu sou, cara, pelo amor de Deus...
Minha família, meus enteados que veio, minha esposa, nossa senhora, cara. Tudo que representa o patrimônio chamado família. Sim. Mas a família de sangue, todas as partes. Era uma pressão e muitos erros por conta dessa condição. Eu me desconectei com todo mundo. Todo mundo. Mantenho hoje contato com a minha mãe, com essa irmã. Os demais familiares, por conta das histórias, como sempre lidaram, eu não converso com ninguém. Aí você fala, mas Gil, você não acha que está sendo muito criterioso? Eu estou em Rio Claro há 30 anos e minha família, que é não vou nem comentar a cidade que é, Sim. se ver aqui, ele sabe, nunca vieram me visitar. Tudo bem que existe a consideração desse ambiente familiar que foi se implodindo por conta da como meus pais lidaram com isso. Sim. Só que quando você vê alguém que tem problemas, o que a gente precisa é se aproximar. Na verdade, cara, fala o que é amizade? Eu tenho muito mais vínculo, o Catan sabe mais da minha vida do que primos de primeiro grau. Sim. Não sabem nada da minha família. Sim. Então, simplesmente a gente entende e fala que é a palavra de Deus. Você deseja o mal? De forma alguma. Você ora? Oro a todos eles. E agradeço que por alguma razão eu estou aqui. E quando não só por isso, anteontem, um dos maiores mastologistas de Rio Claro, eu tinha acabado de conversar com esse assunto da minha esposa, desses problemas familiares que a gente está envolvendo com a doente da minha irmã. Eu falei, poxa, e pensar que a família que eu ganhei são as pessoas que Deus me trazem. Sim. E aí ele me mandou uma foto que a gente viu junto na peregrinação. Professor Ruiz, cara. Professor Ruiz, eu posso falar, um cara, dos maiores mastologistas do Brasil, e me mandou a música que ele estava ali na hora da oração ali da peregrinação. Amanhã você vai fazer uma peregrinação, né? Tava conversando com a Cris. Aí a gente fala a expressão, aí você fala, isso aqui, ó. Eu amo. Tô falando sério. Sim. Fanzaço. Aí você chega aqui, tem um negócio. Você fala que não é Deus? Entendeu? Eu falo que são os detalhes, você fala, isso aqui é o pão da casa. Sim. Quanto que eu preciso hoje? É o pão do dia. É o pão do dia. Então, o significado da experiência das palavras, o que vocês estão representando hoje, é um projeto que não está falando do Juliano. Está falando de todas as vidas hoje que a gente continuam e que as palavras sejam, puxa, acredita. O que é o melhor? É aquilo que está ao seu alcance. Quem é o melhor treinador? O que está ao seu lado. Sim. Qual é a melhor academia? A que você realiza. Quais são os melhores profissionais que estão no Brasil? O que está ao seu redor? Qual é a melhor academia a que você consegue viver? A gente tem que parar de viver essa idealização que, não, nós somos... Eu não me sinto confortável de falar dessa forma. Uhum. Porque as pessoas que não conseguem alcançar, o cara tá morando, sei lá, Belém do Pará, não tem como ele chegar. O que ele tem, às vezes, é uma coisa humilde, simples, mas o corpo não sabe se você tá numa academia com couro da Louis Vuitton ou simplesmente você tá no banco de madeira. Extensão, flexão, o corpo não pergunta. Não existe resposta. Se a gente analisar, só lembrar sobre atletas, o Usain Bolt, os treinos dele, raiz. Raiz total. O cara fazendo explosão, arrastando... Pneu. Não, ainda hoje, eu acompanho muito a corrida. Se você pega, tem um documentário muito legal, até pra quem tá assistindo da Olímpicos, que tá no YouTube. Você coloca lá, documentário Olímpicos, e eles foram pro Quênia. Os atletas, a corrida, muitas vezes os atletas de performance da corrida são pessoas muito humildes, né? No Brasil não foge a regra. E os atletas do Brasil foram lá, pessoas humildes. Sabe o que eles voltaram falando? Cara, eu achava que tinha uma vida humilde, mas um campeão olímpico queniano tem uma vida muito mais simples que a minha. Porque na hora que o cara chegou lá, era uma simplicidade assim, radical, sabe? Muito bacana, muito bacana. E mas daí o campeão olímpico, ele tem essa vida humilde porque ele... Cultural, Catan. Cultural, cultural, né? No Quênia não tem uma questão de você, assim, ter uma Mercedes. É cultural deles. Cultural. Né? Então, o campeão olímpico mora numa casa que é muito parecida com o cara que tá treinando pra ser... Que tá começando agora. É cultural. E o estilo de treino, eu brinco, né? Não tinha ninguém com óculos, baixa pace. É outro esquema. Eles fazem uma mistura lá, bem tradicional, que é tipo uma sopa, assim, com carboidrato, assim, um negócio local deles. E os brasileiros, assim, olhando tudo aquilo, atletas de ponta do Brasil, né? Um estilo de vida, falar que esse cara foi campeão olímpico, como que pode ser patrocinado pela Nike? Mora, assim. Ah, sim. Nossa, interessante.
Vamos falar do Storm pra eu aprender? Nossa, porque eu tenho curiosidade. Porque um dos métodos mais eficientes do Brasil, né, Ju? eu ouço muita gente falar e eu sinceramente não conheço, Juliano. Se conseguir resumir pra gente o que é o Storm 12? É uma iniciativa da gente alcançar o que está, seja onde estiver para todo mundo. Então, Agora como você tava falando até, né? Então, se você imaginar que, vamos discutir o seguinte. Poxa, Gil, já tem uma academia, um super treinamento de 1 hora altamente eficaz. Continua. Sim. Agora imagina pessoas que têm acesso, não conseguem, não entram numa academia, não quer e quer mudar o estilo de vida. Com qual recurso? O recurso mais precioso, corpo humano. Ele consegue. Mas onde vem essa história dos 12 minutos? É uma iniciativa entendendo que nós precisamos treinar todos os dias. Ninguém pode fazer treino 2 vezes por semana. A não ser que você fale, mas eu treino 2 vezes por semana. São treinos intensos, tá? E os demais dias que você não faz a intensidade alta. E ali você tem que entrar as progressões, como a gente conversou. Então é um treino com progressões evolutivas que estão dentro do universo, principalmente cuidar o que trouxe a evolução do ser humano hoje não é o cérebro, é o pé. O pé permitiu a gente se tornar bípedes e usar as mãos livres para se desenvolver o lado cognitivo na história da antropologia. Então, seja qual for o treino, existe uma articulação que é essencial e que é básica que a gente nasce. Pés. Cada pé, 33 articulações, 26 ossos, 35 músculos, 108 ligamentos, que executam qual é a direção do seu joelho. Lateral, medial. Qual é a propulsão para você executar a troca do passo e a aterrissagem. E aterrissagem. Então a gente só tem uma forma de tornar um ser humano forte, o pé. Então a gente inicia um processo que vai evoluindo até chegar nas forças que a gente fala força de resistência, força postural, força de aceleração, de desaceleração, força de estabilidade, força de sustentação, dentro do universo da expressão de cada corpo com ângulo, velocidade e amplitude, com olhar sobre core back, core front e mobilidade. Assim a gente atinge resultados. Mas tudo em 12 minutos? Tudo em 12 minutos. Todos os dias? Todos os dias. E com ou sem equipamento? Sem equipamento. Sem equipamento, né? Perfeito. A gente tem, se pegar o meu espaço, uma Disney, lá a gente consegue usar acessórios. Sim. Só que a base, a maior parte, é o corpo. Perfeito. Entende? Agora, você fala, precisa dos acessórios? Se você puder, ótimo. A gente consegue construir. Mas você não vai ver a musculação tradicional como foi minha base. Isso você não vai ver. Sim. Você vai fazer um leg press hoje? Jamais. Jamais. E aí, Não tem Gil, como transferir eu não tenho como transferir o leg press, porque o cérebro... Desculpa. Sim. O cérebro, ele é egoísta. O cérebro desenvolve o que você executa. Então, se você quer melhorar um tênis, você vai ter que executar os gestos, as bases neuromotoras para você transferir para a quadra. Lá o que você faz no leg press, não transfere. Tem uma galera que acredita. Cara, não transfere. Futebol. O salto da força, ela é à frente. Ele vai ter que trabalhar como que você vai executar o exercício de salto de potência para frente para ele. Não adianta ele ficar agachando só. Não, é uma base. Você pode, de repente, fazer alguma transferência de força, mas ela não é replicável. O importante é treinar mesmo o esporte. A especificidade. A especificidade. A especificidade. Sim. Especificidade. E aí vem outra coisa, as leituras individuais. De repente vai encontrar um exercício, cara, eu comecei a executar uma cadeira flexora, ali me salvou em relação à bike, pro Catan. Sim. É interessante, eu vi Muito individual, né? É individual. Eu vi um post, um Reels, né, no Instagram que bombou, assim, de uma menina levando o kimono. Ela faz Gil, né? Ela levando o kimono de jiu-jitsu pra academia e fazendo vários exercícios, assim. E todo mundo curtindo e tal. Aí veio um educador físico e falou: pessoal, pô, bacana o vídeo, divertido, mas isso daí não transfere nada. Cara, Aí ele começou a explicar, tipo, ele fez vários comentários, assim, textão mesmo, explicando que, assim, é uma coisinha ou outra, porque o resto não tem nada a ver, ela ficar puxando ali. Então, você vai ter que trazer qual é a forma que você vai executar. Uhum.
A história do Storm, assim, a alegria é 2016 a gente ter conseguido reconhecido como o profissional do emagrecimento no Brasil. Eu fui eleito entre 104 trabalhos. Que bacana. Eu ganhei em primeiro. Só que o emagrecimento não me trouxe assim satisfação, eu fui para o caminho da saúde. Eu hoje reconhecido pela Faculdade de Medicina, um trabalho reconhecido na Faculdade de Medicina de Botucatu. Meu mestrado é em medicina, orientado pelo Dr. Daniel Butros e mais outras profissionais incríveis lá, entre ela a professora do Dr. Daniel, que é Eliana Narras. Cara, é uma oportunidade absolutamente sobre como ajudar recursos. Então, o nosso trabalho é estabelecido hoje cientificamente. Cientificamente é reconhecido. Então, você fala, o que é o Storm? É uma expressão do corpo com o mínimo. Como a gente pode, com o mínimo, ajudar o maior número de pessoas? Mas pode ser online? Pode ser online. A pessoa pode receber o treino dela? Pode. E Perfeito. teve um aprendizado que a gente teve. É mais online, né, Ju? A maior parte é online. Online, exatamente. né? Porque você pega o Brasil inteiro, né? Isso. Até porque tem que ser todo Fora dia, do Brasil né? também, Todo dia. Já deve estar fora do Brasil Então, também. Sim. Nossa, que a gente teve experiências incríveis fora. É até legal você contar alguma... Vou contar uma do Qual foi, Canadá. qual foi assim, Acho que a maior experiência de mudança assim, que você teve assim, marcante? Teve várias, mas teve alguma que você te marcou assim, Eu demais? acho que uma que é muito marcante é quando a gente recebeu de um aluno que estava trabalhando no Canadá, em bunkers, espaço reduzido, e ele falando que entrou em depressão e apareceu, rugiu. Cara, ele falou, é brasileiro, morando lá. Sim. Começou a fazer e falou, mudou meu estilo de vida. Então aí entra a história. Ele tá num bunkers. Sim, nossa. Então, qual é o significado? Fala pra ele fazer acessórios que ele não tem acesso. Ele falou, nem que você quisesse aqui, não tem, não pode. Sim. Agora eu poderia fazer exercício com peso corporal. E aí vem outra história. O que tem a ver com os 12 minutos? Quando a gente olha na literatura, eles dizem que a diferença entre treinos de longa duração e de curta duração, a magnitude vai ser no máximo de 10%. Abre aspas, Martin Gibala, canadense, por coincidência. Sim. Se alguém não concorda comigo, liga pro Martin Gibala e se prepara para falar com PhD referência. Eu não tô querendo dizer que ser longo é ruim. A gente tem que entender quem vai fazer. O sonho meu é que as pessoas entrem no universo de curta duração e, por que não, evoluir. Avance. Perfeito. E aí tem um aprendizado que a gente teve. Quando eu trouxe essa história do mestrado especialmente, entender a curva hormética mais o sistema imunológico, eu falo que hoje a gente consegue atender qualquer nível de pessoa que precisa mudar seu estilo de vida. Seja atleta ou sedentário. Aí a pergunta, Gil, atleta? Pô, eu já treino pra caramba, cara. Aonde que entra o treino? Toda vez que a gente executa um treino de baixa intensidade comparado ao seu esforço, você reprograma o metabolismo para melhorar o sistema imunológico e todas as reorganizações do trabalho muscular. O que o cérebro tem, que era uma memória de dor, de esforço, o exercício mais leve logo depois da sensação é uma reprogramação metabólica para vencer a violência metabólica. Nossa, que interessante. Perfeito. E aí você fala, e o sedentário? Ele vai fazer a mesma coisa? O sedentário está na deficiência metabólica. Ele está lá na escassez. Aí o esforço praticado... Ele tá no porão, né? Você tem que levar ele para cima. Exatamente. E aí que a gente aprendeu. Isso foi na prática. Porque teve um momento que a gente falava, não, se você faz o treino Storm, você não pode fazer outras coisas. Hoje é o contrário. Haja visto o Du Mendes. Sim. O Du Mendes fala, cara, não sei o que aconteceu. O que ele tá fazendo? Tô me sentindo super bem. Agora, por quê? Existe essa integração, que é o nome que a gente chama que é Exomotion. São esses seis valores de força. Eu falo, a história de treino cardiovascular é um pacote que não descreve o conteúdo. É uma embalagem que fala de fora, mas não fala de dentro. A hora que você vai pra bike, é cardio. É cardio. Força. Beleza. E a hora que você vai pro Pilates, é cardio? Não, né? Então você arranca o coração e coloca na bancada e vai treinar sem coração? Sim. Não existe. O que existe são vias. Vias metabólicas, predominância. Aeróbia ou anaeróbia?
Você pode pegar, então, na musculação é cardio. É cardio. Aí você chega lá, pega um cara que nem eu, 110 quilos com 3 quilos na mão. O que 3 quilos faz no meu braço? É aeróbio. Você precisa de um estímulo neuromuscular para ativar aquelas vias. Aí o que a gente fala? O que eu falo? Nós temos, então, força de resistência, que depende da força postural. Mas o que você está falando, Gil? A hora que você está no pedal, quando começa a faltar resistência, por alguma causa, seja neural, metabólica, seja qual for a causa, aí o que você vai mudar? O padrão postural. Então vamos fazer o seguinte, se eu melhorar a postura e a eficiência mecânica, eu consigo melhorar a resistência do treino de longa duração. Aí você fala, então o que eu preciso olhar? Quais são os limitantes que impedem o seu gesto na postura que derruba a força de resistência? Então eu vou cuidar da postura. Como, por exemplo, que eu falei, começa pelos pés. Perfeito. Então quer dizer que o Storm, que eu quero passar isso para uma pessoa muito próxima, ele é bom pro sedentário começar. Não vai achar chato, assim. Pessoa que odeia, vamos falar assim, com todas as palavras, pessoa que odeia academia, música, o estilo, assim. Perfeito. Você quer passar pra alguém? Sim. Conta aqui. Estou lutando pra que essa pessoa comece ali, ó, a treinar. É uma experiência muito Não posso contar, senão sai briga. Pelo jeito é pela sua esposa, né? Olha, só pra ver, a gente teve uma experiência essa semana, aplicando a aula pros jovens do câncer de próstata, todos na faixa de etária de 70 anos, um deles virou e falou assim, eu não saía da cama, eu dependia da minha filha, e agora tô fazendo treino, eu tô conseguindo sair da cama, eu tô conseguindo cuidar do meu sítio, eu tô conseguindo colocar a calça em pé. Pô, genial. Coisas básicas, né? Cara, assim você fala, mas fazendo, é só isso. Eu não tô querendo dizer que não é pra você evoluir. Claro. Às vezes entra umas brigas. Você recebeu muita crítica quando você começou com isso? Meu Deus, se eu vou dos segurar a colegas, palavra, entre meu aspas. Deus do céu. O A que galera mais querendo te recebeu são matar, críticas. assim, né? Porque o pessoal... Mas assim, é que quando você é inovador numa coisa, você sempre vai ser... Você imaginava que você ia receber muita crítica? Você estava preparado? Sei lá, cara. Acho que... A hora que eu penso o seguinte, a hora que eu olhei essa história da aderência do exercício, as pessoas quando treinam 12... Elas podem durante 12 minutos, em qualquer dia. A gente tá falando de 0,8% do dia. E assim... As horas aulas, ela é um ponto comercial. É um horário comercial. Quem falou que você vai resolver em 1 hora? Por que não é em 40 minutos? Por que não é em 33? Qual é o melhor treino que eu vou passar para sua bike? É interessante, porque meu treino, o pessoal cai nessa de 1 hora, né? O meu treino de preparação física voltado para bike, igual você falou, sempre voltado para coisa. Meu treino de preparação física às vezes dá 35, às vezes dá 45, às vezes dá 40. Não dá essa 1 hora comercial que você fala, entendeu? Então, a confusão do fitness comercial com a vida real. A vida real de atletas você vai ver. Pega um Djokovic, pega um Nadal. Eles acabaram de jogar o jogo, eles vão para uma bike. Quanto tempo eles vão ficar naquela bike? Não vai passar de 20 minutos. Sim. Aí é o tempo deles. Qual é, eu não sei dizer. Mas não vai ser 1 hora recuperativo. Sim. Agora, não é sobre tempo, é sobre dose. Qual é a dose ideal do seu treino? Pode ser que você vai fazer um treino incrível, que foi 37 minutos. Então é uma história de cada um. Então, esse fim comercial, qual é o problema? Ele impede as pessoas. Haja visto, com todo respeito aos profissionais, imagina que um profissional, quando ele recebe um cliente como personal, quem vai decidir se ele vai treinar 1, 2 ou 3 dias é o cliente. Tá errado? Tá. Quem vai decidir a dose do seu treino sou eu, profissional. Hoje comigo, já faz um tempo que é comigo assim. Você vai treinar pelo menos 5 dias. Você 4. Você precisa todos os dias. Ah, mas eu não quero, eu não consigo. Então eu não posso te ajudar. Então não pode... Não, porque é uma dose, é uma aplicação que você vai executar. É claro que existem todas as considerações comerciais, sobrevivência, história de cada um. Eu entendo. Mas essa questão é uma coisa que a gente tem que entender que o vínculo comercial, ele é muito forte ainda como viés com as questões da biologia, com a questão da fisiologia. E aí, a hora que a gente vai pro esporte de verdade,
não é sobre tempo. É sobre você avaliar qual é o cenário e como vamos executar. Então, essa é a jornada. E, Juliano, você que tá bem inserido aí e tem bastante tempo de casa. Não sei, eu percebo isso, é uma percepção sem nenhuma base, né, de pesquisa e tal. Eu percebo que parece que o mundo tá se dividindo, pra ser simplista, em 2 grupos. Um que tá se cuidando pra caramba, se alimentando, a galera parou de beber, tá tomando, pô, não toma refri, suplementa, vai na academia e tal. E um outro que tá extremamente sedentário, game, tela. Você tem essa impressão ou é uma viagem na minha cabeça? Eu acho que hoje, eu me lembro da minha professora de inglês, o ano passado, no comecinho do ano passado, ela falou: Gil, você tem medo de alguma coisa? Adoro a minha professora, que ela faz umas perguntas. Eu falei: cara, tenho medo. Já tinha passado pelo AVC. Não, eu falei: tenho medo sim, da tecnologia. Aí, quando foi mais ou menos por, acho que semestre do ano passado, primeiro, segundo, veio, se eu não me engano, o nome é Brian Hoot, alguma coisa, que é o cérebro de lixo das pessoas que não conseguem se desconectar das mídias e ficam horas e horas ali. Hora ali. Eu acho que isso hoje é a maior pandemia do mundo. Mas por outro lado, tem uma turma querendo super se cuidar, não tem? Então, os que cuidam, ótimos. Mas isso cresceu muito, não cresceu? Mas eu acredito que é a minoria da minoria ainda. Você É a acha? minoria da minoria. Eu Minoria. vejo também pela loja e tal, é a minoria da minoria ainda. Minoria. Ainda tem muito o crescente coisa da pra melhorar. obesidade, o crescente de do doenças. câncer, inclusive nos jovens. Doenças mentais. Aí você né? fala, por que está aumentando o câncer com jovens? O câncer Pô, isso é bizarro, né? Então, Isso o câncer, ele é uma mudança metabólica. Existe consideração genética? Sim. E mesmo assim, mesmo com a genética, o estilo de vida impacta 80% do problema. E Gil, uma pessoa que não tem genética hoje, então significa que ela não vai desenvolver o câncer? Dependendo do estilo de vida dele, sim, pode desenvolver. Você acha que as pessoas mais velhas estão se cuidando mais que os jovens? Eu acho. Eu também. Eu também, Ju. Eu acho. Também acho. Porque a gente fica... minha esposa passou por uma pequena cirurgia faz uns 4 meses. E a hora que eu tava lá aguardando... Nada sério? Não, nada sério. Mas a hora que eu tava esperando ela sair da cirurgia e tal, passou uma mãe com um filho. Aí a mãe andando na frente e atrás uma criancinha, sei lá, 4 anos, ela andando assim, ó. O celular. O tempo inteiro. Falei, imagine que uma criança com 4, 5 anos que já não consegue andar sem olhar o celular. Nossa. Aí a hora que eu fiquei chocado, falei, gente, não é possível que eu tô vendo isso. E a mãe nem tava olhando o que ele tava fazendo, ele andou o tempo inteiro. Daqui a pouco passa outra mãe com a mesma coisa. Agora eu falo uma coisa. Uma criança com 4, 5 anos hoje que não sabe andar, caminhar, desconectado ao ambiente, olhando hipnótico ao celular, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o que vai trazer dopamina repetitiva para realizar aquilo que foi a construção dos hábitos. Por acaso é bola? Eu entendo que não temos rua hoje, é desafiador, mas o que vai expressar do comportamento desse adulto? Nós tivemos uma oportunidade de viver com a expressão do corpo. Acho que foi a última geração. Acho que a última geração, acho que foi a nossa, né? Então. 94 já tinha internet. Foi, acho que a última geração, né? Depois depois entrou a... Eu fiz faculdade e não tinha internet. O próprio criador da Apple fala, né? Que ele mesmo fala que do medo da tecnologia, né? Então, acho que a grande consideração... Existe... Hoje o que vocês estão fazendo aqui de coração é uma luta importantíssima e preciosa por esse grupo que você falou, Clinton. Sim. Essa galera que a gente precisa falar assim, puxa, quais são as outras pessoas que precisam mudar o estilo de vida? E tomar um cuidado, um respeito muito grande às pessoas que estão com sobrepeso. Sim. Não ficar castigando, porque no processo de emagrecimento, elas vão perder peso, vão sentir fome, vai perder massa muscular, aí você tem que monitorar. Não pode falar, perdeu massa muscular. Calma, você tem uma bioimpedância, uma avaliação, acompanha. Segunda, hidratação. Quais são os aspectos emocionais?
qual a idade, o sono, qual é o momento da curva hormonal. Chega um momento que a curva hormonal muda. Aquela pessoa, dependendo da idade, de acordo com a senescência, ela vai ter uma queda. Uns com 30, outros com 40, outros com 70. Mas cada um é um ser biológico que precisa de dignidade. É abraçar essa pessoa. Eu falo que o que a gente tem que trazer no mundo hoje, a gente começa e Deus continua. Só que o corpo, ele é um veículo, ele é a moradia e o templo, porque é sagrado. E a execução, seja qual for, aqui, cara, isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é pão de Deus. Isso não é um presente só. Isso aqui é o que está trazendo agora. Imagine que minhas células estão recebendo os nutrientes que vão serem metabolizados. Olha como o corpo é especial. Você falou um pouco rapidinho, eu lembrei de uma coisa, você falou da obesidade, né? No metrô de São Paulo tem uma foto do metrô de 1954, 54-45, que é branco e preto, é o bondinho. E eu olhei assim e falei, porra, todo mundo é magro. E eu tava vendo um documentário também sobre um canal bem legal que chama Super Nutridos. E eles estavam falando sobre também a obesidade. Ele falou assim, olha um jogo de futebol antigo no Maracanã. Nossa. Os homens iam de camisa, olha onde estava o cinto. Nossa, é verdade. Super apertado. Não tinha carro. O pessoal andava a pé. E não tinha academias. Não tinha salgadinho, né? O problema não é academia, o problema é estilo de vida. Não tinha produto industrializado, né? Gordura trans, enfim. Então as pessoas realmente não eram obesas porque não tinha acesso a comida. Estilo de vida. Você vê... ver nossos avós, né? As nossas histórias, só a gente lembrar quando nós éramos crianças. Tinha pessoas com sobrepeso? Tinha, mas não crescente como está hoje presente. Era até raro, né? Era raro. Muito raro, né? E essa história do corpo, quando a gente fala qual é o significado disso daqui? Aqui tem whey. Tem fruta. Água de coco. Água de coco. Agora imagine, olha como o corpo é especial. Tem mais algum desse aqui? Água de coco, whey? Tem whey, tem leite. Tem chia, acho que também. Sim. Então, imagina que cada elemento que está entrando dentro dessa indústria, ele vai saber qual é a função da chia. Vou cuidar do intestino. Qual é a do whey? Também vou cuidar do seu intestino, mas principalmente do seu sistema imunológico, na construção das fibras musculares, dos seus hormonais. Qual é a função da água de coco? Não, você para reidratação, tem sódio, tem a importância dos 70% da maior parte que é da água. E o corpo faz tudo sozinho. Todos os nutrientes, né? Todos os nutrientes vai ser dividido para o quê? Para eu, como Giuliano, expressar qual é a minha função no mundo. A quem eu vou servir? Eu e minha esposa, a gente tem 4 filhos, né? São pequenos e tal. 4? Que show! E ela adora culinária, cozinha bem e tal. Então, quando a gente vai em restaurante, a gente presta um pouco atenção, tá ali, né, criança? Eu queria que fosse poucas as cenas, mas são muitas. Esses dias mesmo, acho que foi, tem 2, 3 semanas, a gente foi no restaurante, tinham 2 crianças, as 2 com um tablet, e o pai, a mãe e os avós. Os avós já velhinhos, ou seja, essa criança, ela não vai ter mais 15 anos pra curtir os avós. Curtir os avós, eu já vi também. E a criança comendo e vendo cada uma jogando o seu jogo, os avós conversando entre eles, e ela falou assim, falou pra mim, né? Ele não sabe nem o que ele tá comendo. O cérebro dele, eventualmente, não sabe nem o que tá acontecendo ali. Se é macarrão, se é um risoto. A criança comendo. Hipnótico. Foi legal. Aí eu fiquei com vontade de levantar. Mas eu falei, será que eu levanto? Eu vi. Pelo amor de Aí Deus. eu falei, não dá, né? Uma vez eu também vi porque foi muito triste. Foi muito triste. Uma vez eu vi uma cena, era uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 crianças. O pai no celular, a mãe no celular e os filhos no celular. Os 4 na mesa, sem um diálogo. É assustador. De coração, com todo respeito quem tá ouvindo isso, receba essas palavras de coração para entender. Não é um julgamento, é assustador. Não é crítica, é algo que a gente precisa entender que o significado da conexão exatamente é real, porque depois que a gente perde alguém
ente querido, você nunca mais vai sentir o calor dessa pessoa. Sim. Então, quando eu falo que o corpo é a expressão da vida, você que tem 4 filhos, imagina que você tem... Eu tenho uma filha de 13 anos. Então, já 13 anos. Então, imagine quando a gente tem um contato com as pessoas mais preciosas dos nossos filhos, imagine que o contato é uma expressão da transferência, do calor entre todos os sinais que a pele te traz. E olha que ela encosta e muda aqui dentro, e aí vem, cara, uma luz. Então, o celular não vai te permitir isso. É. Então, entra de novo, a gente conversa e fala como, mas o que é? Sem puritanismo. A pergunta que nós temos que fazer nessa sociedade é como vamos utilizar os recursos tecnológicos para desenvolver o ser humano. A bike, quando essa jornada sua, essa ressignificação, que é um negócio espetacular. Por quê? Poxa, pedalar. Quanto tempo de treino por semana? Essa semana eu tenho 14. 14 horas. 14 horas. Cara, é um empenho de vida real. Sim. Não, e a tecnologia ajuda. Como que chama aquele programa que vocês usam, Catan? Não sei se você usa. Sim, da tela. Training Peaks. Então, não, mas aquele da tela que mostra você o pedalando. Zwift. O Zwift. Então, pô, isso eu acho super legal, porque, pô, é tecnologia, mas o cara tá usando super bem pro muito treino, legal. né? Hoje em dia, É a conexão entre... É a conexão. É andar junto com a vida. Isso, Exato. a tecnologia Andar andar junto junto com com a a vida. vida, né? Andar junto com a vida. Sim. O Ju é um tenista do bom, sabia? Então, eu vi o seu Instagram treinando tênis, acho que foi? Treina essa no semana? tênis, compete, ganha. eu tô No clube? Tá ganhando Você- tudo. No Tô na clube? federação, Ah. sem contar a conexão os jogos de estratégia, eles têm um desenvolvimento mental muito... O tênis é mental. Então, depois do AVC, eu percebi a conexão do quanto a recuperação, absolutamente, do AVC foi com o estilo de vida saudável que eu já tinha, Sim. junto que continuou. Continuar a história, enfrentar. Se fosse por ter vergonha, no começo, cada palavra saía. Neologismo. Por incrível que pareça, quando começavam a me tirar sarro, depois do AVC, o que melhorou muito foi o meu inglês. O falar destravou, entender em inglês eu entendia, e às vezes começavam a me zoar, eu começava a falar inglês, aí ficava assim olhando. Cara, porque aconteceu, sei lá, aconteceu. Que Só interessante. um estilo de vida, cuidando, suplementação, Alimentação saudável. monitorado pela minha esposa, que é nutricionista, a oportunidade do mestrado, e o tênis vem hoje a base para eu ter uma luz mental. E você leva a sério, assim, de Muito, competir mesmo? 100%. Não, ele tava falando, é uma vida de atleta. Porque agora como velho... Porque é bem difícil, né? E agora como velho eu tenho a chance de ser atleta que eu não fui quando era criança. Perfeito. Mas você pegou a base de infância ou De agora? infância física, sim. Mas de jogar tênis? Não. E falam que isso é muito difícil, não é? Difícil. Uma criança que não jogou tênis. Isso. Então, hoje eu tenho um jogo satisfatório para quem não jogava e com meu peso. Um cara com 110 quilos e, graças a Deus, rápido, com resistência. Meu último jogo foi torneio do 5M1, que são jovens, com um garoto de 14 anos. E ele ganhou tecnicamente. Não foi por conta de esforço físico. O físico não é o contrário. O tênis saiu aquela pesquisa, você deve ter visto, né? Acho que é de Cambridge, não sei. Que fala que o tênis é o esporte número 1 em termos de longevidade. Número 1. Sabia, não. É, o número 1. Acredito que seja o jogo mental que você precisa. As decisões do jogo não é bater a bola. Tem muitos jogos por trás para você querer se desenvolver. Tem caras que jogam, sei lá como, são bons, eles ganham. Eu gosto de me desenvolver. Então, o meu treino básico é pelo menos 6 horas por treino do tênis, mais os torneios. Já teve semana que eu tive entre treino, torneio e os complementares do meu Storm que eu faço. O Storm dá uma média de 5 a 6 treinos por semana. O restante, às 18 horas, é de tênis. Nossa, apaixonado. Apaixonado. Por Legal. mim, apaixonado, eu amo. E na federação é legal porque tem exatamente as amizades que você vai conhecendo, sem contar os rigores oficiais. Aquilo que a gente vê um Roland Garros que tá pra chegar, que você fala, caraca, um sonho. Mas aquilo assim,
Os caras para chegar nesse... O que eles... Já falam de pesquisa. Para chegar a ser um top 100 no tênis, é equivalente a mesma chance para você se tornar um astronauta. Ah, é? É muito difícil, né? É muito Tem uma difícil. história, eu não sei se eu contei isso Muito. aqui, se for repetido, eu acho que o Juliano não conhece, que eu vi um podcast de um triatleta, mas que ele começou no tênis. E o pai dele, ele tinha uma grana e tal, o pai dele pagou pra ele ir pra Miami, que parece que Miami tem uma escola muito forte de tênis global, né? Então ele falou, cara, eu tava lá e encontrei com o Peter Sampras, que ele é dessa época. E era um camping de 1 mês, ele ficou 3 dias. Ele falou, não tem como. É outro nível. Ele falou, cara, parecia que eu jogava, sei lá, futebol na minha cidade e cheguei pra jogar a Champions League. Ele encerrou a carreira de tênis dele no melhor camping, porque ele falou, não tem como. Outro. Ele É um queria ser esporte tenista. difícil. Ele era profissional no Brasil. Ele já era profissional. No Brasil, e ele foi pra esse camping, que é um camping muito, muito, muito duro, né? E chegou lá e falou, já não dá. É o que eu falo, o que a gente lê, velho, que é o esporte mais difícil no desenvolvimento. Tem um livro muito interessante, né? O jogo interior do tênis. É, o jogo interior do do tênis. Muito Tim sensacional esse Tiguel, livro. O Wilson pra gente que... falar, hein? Não é que ele indicou? Não foi esse? Wilson? Na verdade eu esse conhecia, também. mas ele também... Tim O Tiguel. Wilson, nossa, um dos caras que eu mais... Os Pego jogos- indicação de livro. Os jogos mentais, eles acontecem em todos os esportes. O que existe, assim, eu apreço muito. Por exemplo, que eu gosto, o single jogo, então se fala bike, é você consigo próprio. Ali, ou você continua mentalmente, porque a hora que você tá ali é um jogo de flow, absolutamente você tem que fazer continuar. Você vai cumprir. Quando você vai para alguns jogos coletivos, por exemplo, eu perdi, com todo respeito, mas eu perdi completamente a paixão por que eu já tive futebol. Sim. Porque o futebol, eles podem enrolar 90 minutos, não acontecer nada e tá tudo bem. Cara, eles erraram 90 minutos, terminaram 0-0. E Ninguém se for ver perdeu. no nível de competição, ganha um ponto cada um. Agora, o tênis, cada bola, você ganha ou perde. É como se fosse bater pênalti o tempo inteiro. Então, você não tem chance de empatar. Então, e a hora que a gente entra para os singles, a mesma coisa. Não tem como você transferir, você tem que realizar. Você quer continuar? Você tem que treinar. É uma jornada. Então, por isso que o esporte coletivo, de uma certa forma, como o futebol, eu perdi o encanto porque, assim, você fala, mas eu posso jogar mal porque tem mais 10 que podem me ajudar. No tênis, não. No bike, não. Vou pedir alguém para pedalar no meu lugar. Vou parar de correr numa maratona, né? A maratona, mesma coisa. O esforço, eu já tentei. A mesma coisa. Eu tentei maratona em 2012. Ah, é? Parei no muro. Não consegui. Parou 35? Parei no 32, um pouco antes. É difícil, né? Difícil demais. Sabe o que foi bonito ver ali? Passavam uns veinhos. No ritmo ali, no pace Vamos, garotão. baixo. Vamos. Cara, eu entrei... Na verdade, assim... Eu quebrei a panturrilha. Não tinha mais como... Sim. Ela ficou dura. Aí parou o cara da ambulância e falou, você tá bem? Falei, tô. Falou, você quer carona? Carona eu quero. Eu entrei, cara, cheguei até lá. Cara, não consegui. E, assim, foi uma tentativa com o meu peso, com a minha... Não faço. Eu teria que mudar um estilo de vida que vai desconfigurar. Sim. Só o que eu tenho de orelha e de nariz vai ficar... Vou mudar a aprender, cara. É isso aí. E Quer aí? fazer o bate-papo? O bate-bola rápido aqui? Bate-bola rápido? Vamos lá. Que a gente sempre faz no final, chegando no final, a gente sempre faz um... É que passou muito rápido, né? A gente tem que convidar o Juliano pra voltar aqui. Sempre o Honradíssimo, bate-papo cara. interessante sempre passa rápido, né? É que a resposta que ele deu foi filosófica sobre outro educação convidado, física, né? a gente sempre fala que quando a conversa é boa, que a gente entra no estado de flow. Quando você tá com uma pessoa Positivo. e passa muito rápido, você entrou no estado de flow. É interessante isso, né? Mas vamos lá, Gil. Um livro, cara, que te marcou. Eu sempre tive curiosidade de te perguntar que livro que você Bíblia. gosta, Ju. Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Que interessante. A Bíblia. Que interessante. A Bíblia. Você sempre foi espiritualizado assim, Ju? Eu não lembro. Não. Foi num tempo pra cá? Assim, de foi uns anos depois. pra cá? Foi muito forte a partir do nascimento do meu filho com 33 anos. Com 33 anos. Uns 15 anos pra cá. Eu sempre acreditei e tal, mas a maneira como é hoje, não. Desde os 33.
Eu falo que não é Deus, é pensar que eu tive AVC, o primeiro médico que me atendeu foi meu orientador do mestrado. Eu falo que é meu mentor do coração. Eu estava em casa, porque somos amigos e irmãos, antes de ser orientador com respeito mil. Sim. Cara, se fala é Deus. Foi o cara que já percebeu e falou, cara, partiu o hospital. Entendeu? Legal. Nossa, sensacional essas histórias. Um hábito que mudou sua vida. Organização. Organização. Vamos lá, um alimento que te dá, que é um alimento que tá sempre na sua dieta, que não pode faltar. Você gosta muito. Whey. Você gosta, Ju? Você gosta bastante? Diariamente. mesmo? Porque a base da proteína. Pensei que você fosse A falar base da vinho. proteína. Então, não, como alimento que eu preciso assim, diariamente, mesmo no fim de semana, todos os dias eu tomo uma dose de whey antes de tomar café da manhã. Aí meu whey não exatamente, ele é um alimento. Leite vegetal, aveia, colágeno, Sim. creatina, frutas e whey. Todos os dias. Por quê? Primeiramente, eu preciso entregar ao meu corpo exatamente a construção. Depois vem. Se eu vou comer um pãozinho depois, só que comer o pão sem fome, você já tem autocontrole alimentar. Ah, com certeza. Aí você fala, mas tem vontade todo dia? Não. Mas diariamente. Uma dose de whey. Uma dose de whey mas assim, puro, não. Sim. Eu bato um mingauzinho com iogurte grego. Fica bom. Também muito bom. Fica muito bom com granola. Também. Tô conversando de dieta agora, de receitas, né? De comida. Quer finalizar aí, Catan? Ju, um lugar que recarrega suas energias. A quadra. Na quadra. Quadra de tênis. Igual eu na bike. Por que será, né? Que você Igual eu sabe. na bike, pois é. Quem foi atleta e atleta já sabe que você recarrega as energias no esporte que é apaixonado, que ama, né? Clinton na corrida. Na corrida. E agora, né, no Branca, no Gil também. Tá bom, tá legal lá. Tá gostando do Os desafios do peso, né? pena, Tá isso te traz mais um desafio, né? Chega lá, tem um cara desse tamanho, mas vamos lá. Mas Gil também Nunca é desiste. um jogo de xadrez. Jogo xadrez, né? É um jogo de xadrez. E um lema que te guia? Um leme? Um lema. Lema? O lema da sua vida que te guia. Deus no comando. Deus no comando. Ah, sensacional. Deus no comando. Não te lembro assim, tão espiritualizado, Ju. Deus no comando. Nossa, que sensacional. Eu percebi no podcast. No podcast eu Eu percebi. No seu. percebo bastante no Instagram, mas assim, quando eu conheci o Ju, não era tanto assim. Hoje é uma devoção a Deus, todos os dias acordar 4h20 pra fazer a live às 5 horas da manhã. Do Frei Gilson? Não. Você é católico, não? Cara, eu sou cristão. Tá. Sou cristão. É porque tem uma Eu gosto da escola dos evangélicos, mas como eu falei, aqueles que não são engessados. Sim. Aquela historinha de mimimi das pessoas vão trazendo a palavra de Deus, não quer saber se tem tatuagem ou não tem, se tem que mimir ou não. Então os evangélicos é onde eu realmente me desenvolvi. Perfeito. Só que eu falo que antes de eu falar se eu sou evangélico, eu falo eu sou cristão. Sim. Eu respeito todos os credos. Sim. Inclusive, eu vou para peregrinação. Sim. E você fala, o que você acredita? Que a palavra de Deus está em todos os caminhos, inclusive da Nossa Senhora da Aparecida. Sim. O que define as palavras da Bíblia, do livro, é sua obra para com as pessoas, não é sua religiosidade. Não adianta nada você falar que você ora ou você reza, e aí quando você encontra alguém que precisa de uma extensão, você nega a palavra de Deus. Então, essa é a minha prática diária. Essa história das lives que eu tô no Instagram todos os dias, às 5 horas de segunda a sexta, é uma devoção de Deus. E o que eu mais recebo de comentários presenciais, hoje, da Zélia, que mandou pra prima. Então eu te falo, qual é a missão ali? Palavras de Deus para falar da expressão do corpo. As pessoas entenderem. Você une as duas coisas. Exato, que eu falo o Legal. seguinte, nessa história que a gente escuta, essa aluna não pode treinar. Aí a pergunta, uma avaliação validada cientificamente, chama avaliação de TUG, que avalia a sua capacidade de levantar, caminhar, dar uma volta e sentar. TUG, nós temos um equipamento reconhecido, uma empresa italiana, vendida aqui no Brasil. Ela permite dizer qual é a velocidade do seu levantar, qual é a inclinação do tronco, e ali já define quais são as expressões se você tem risco de ou não. Primeiro, se você é dependente,
semi-dependente ou independente. Cara, sensacional isso. Por quê? Então você fala, quando alguém fala que não pode treinar, sem contar que ela avalia a caminhada, lateralidade da caminhada e o risco baixo ou alto de queda. E aí você fala, quando eu estou, a expressão de um corpo treinando, em primeiro lugar, é sentar, levantar e caminhar. Alguém que chega no consultório e fala assim, não pode treinar. Aí a pergunta que eu faço, como que você foi? Você foi voando da cadeira até o consultório? O que você está falando? Você foi levitando? Não. Ou você foi de cadeira de rodas? Não. Foi deitada? Não. Então você pode treinar. E aí nesse caso, a primeira base que vai utilizar é como os exercícios de locomoção, haja visto a articulação que eu falei dos pés, fenômeno é o que trouxe à luz, esse é de um pesquisador, não é o Gil que está falando, eu fui estudar sobre essa história dos pés. Então o desenvolvimento das mãos hoje vem da liberdade que teve graças aos pés, então eu vou cuidar dessa articulação para ela reduzir o risco de queda e se tornar independente, com caminhada. Qual é o problema na educação física? Não é mensurado. Aí você fala que equipamento é caro? É caro, mas o que significa se alguém está andando, se ela está caminhando, ela consegue, ela vai treinar. E a hora que entra nessa história dos treinos de curta duração, as pesquisas mostram, tem um artigo de JAMA 2023 avaliando 22 mil casos, na verdade, com câncer e verificaram que 4 minutos de atividade intervalado dentro do dia reduz 30% do risco da reincidência do câncer. 4 minutos. Nossa. Como que alguém pode falar que não pode treinar? Aí você fala, mas 4 minutos é pouco. Vai viver com quem está passando pela quimioterapia, pela radioterapia pós-câncer, o que é fadiga. Nem dormir, dependendo da situação, ela consegue dormir. De tão grande é a fadiga. Então a fadiga é algo que precisa ser gerenciada. Como? Com movimento. Perfeito. Tá? Nossa, que sensacional, que conversa incrível. Uma aula com uma conversa incrível, né? Uma aula. Cara, muito legal. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ju, prazerzão te receber aqui. Aprendi bastante. Se eu tô aqui é graças a você, cara. Poxa, eu? Lógico, cara. Ó, como que eu ia chegar onde eu cheguei se não tivesse a história que eu passei? Você faz parte da história das pessoas, os alunos que me trouxeram à luz e continuar. Sim. Não posso negar. Como que eu vou... Olha a minha raiz. Pô, Ju, e também você faz parte da minha, né? Então, cara, Você também me introduziu à preparação física, me introduziu ao treino funcional, me introduziu à preparação física voltada para um esporte específico, que hoje em dia o pessoal fala tanto, mas você já falava isso aí aqui. Quando você me deu aula em 2002. 2002. O Brasil estava sendo campeão da Copa do Mundo. É trazer aqui, ó. Não, 2002, né? 2002, Coreia. Uma oportunidade muito especial e graças a vocês e todas as pessoas que a gente nem... Se eu conseguisse olhar a cada um e agradecer. E uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas, eu vou estender isso a você pessoalmente aqui. Fala, Ju. Uma coisa que eu gostaria de dizer é pedir também perdão pelas incapacidades que eu não tinha capacidade naquela época. Sim. De verdade. Você fala o que foi? Não sei. Mas seja o que existir lá, gostaria de pedir de verdade, perdão a vocês. Porque esse foi um sentimento que eu tive o ano passado durante o Caminhos da Cura de peregrinação. Ali era que eu tava, fora que eu caí no chão, ajoelhado a Deus. E ali Deus me falou, o que você gostaria de fazer? Tem uma condição, se eu pudesse voltar no meu passado, mudar todas as perdões que as pessoas precisam receber e corrigir tudo que eu errei, se eu pudesse voltar, corrigir, só que voltar aqui onde eu estou aqui agora, eu topo. E não era uma troca. Eles falam o quê? Sabe onde a gente está? No melhor podcast, o Gil está no melhor podcast do mundo. Eu tô rodeado com as melhores pessoas do mundo. Tô arrepiado, sabe por quê? Porque agora, nesse exato momento que eu vivo, aqui, meu filho tá em Bolívia. Minha filha tá agora no clube, minha esposa cuidando, a equipe tá junto, as familiares de vocês. Sim. Aqui é o melhor lugar do mundo, cara. A gente tem que aprender a apreciar. Então,
Tô a ficar arrepiado, Pô, demais. cara. De verdade, agradeço. Sensacional. Não, obrigado Nossa, você. emocionado agora. Eu também. Eu sou Também- chorão. Você tá até emocionado, Eu só né? tenho tamanho, cara. Sou chorão. Nossa Muito Senhora. obrigado. E vamos convidar o pessoal pro seu podcast. Ah, boa! Oh, aí Eu sim, não ó. esqueço do seu podcast. Eu Boa. assisti lá com o Du Mendes. Um abraço Vamos. pro Du, que ele vai Vamos lá. ouvir esse daqui, tenho certeza. É. Fala Vamos. 2 minutinhos, rapidinho aí. Convida o pessoal pro seu podcast. Puxa. Pra vir. Como é que convidar? Não. Convidar pro pessoal assistir. Como que faz, qual o nome. Ah, o meu nome é, Do podcast? Overview. Overview. Overview Podcast. E a gente teve foi o do Mendes, depois veio a Regina, aí a Letícia. Legal. Vai falar sobre O Dr. tema- Daniel foi também? O Daniel, ele foi um primeiro lá atrás. Sim. Voltando acho da que peregrinação vai ser o Daniel. É. Já tá combinado. E vocês já estão no. Aí vão Sim. fazer parte. Não, A gente tá legal. super, Vamos fazer super um- bonito o estúdio, parabéns. gente- Vamos fazer um bate-volta aí. É, mas Faz certeza. aqui, faz lá. e Vamos a lá. gente- eu acho que é legal, Ju, porque assim, a ideia do podcast, a ideia da suplementação, da loja, tudo, e do Instagram, é isso aí, motivar as pessoas, inspirar as pessoas, trazer pessoas inspiradoras como você, assim. A sua loja é um fenômeno. É sensacional, né? Nossa Senhora, Muito legal. Mas sabe o que é legal da história? Ali tem história. É, tem história. Tem pessoas que montam uma coisa do nada. Sim. Tudo bem, não tenho nada contra, mas ali, a hora que a gente vê a história da suplementação, da sua história que você tem sempre envolvido com o esporte, seu pai Exatamente. envolvido, a história como comerciantes com muita dignidade, com muita história, com muito Sim. trabalho. Então ali é uma continuidade de uma história de... sim. Quantos anos tem São Miguel Arcanjo? Nossa. Muitos anos. É uma continuidade, muitos cara. Então, é acho muito que especial. tem mais de 30 anos, acho. Aí você fala, hoje a loja ali, cara, é muito... Se não tivesse amor ali, É, cara, ali é perfeito. é. É que eu sou muito diretivo, eu já sei o que eu quero. Aham. Mas a vontade de chegar lá... Comprei o quê? Não, tá demais. Tudo. é. Tudo. Aquelas... Como é que é? Drajas? Ah, nossa, que Rapaz, bom que a gente sempre traz uns presentes aqui pros convidados. Que bom que eu sorteio, viu? Eu Acertou? acertei, trouxe uma. Cara, meu, acho... Trouxe um presente pra você aí. Nossa, cara, é especial demais. Nossa, acertei em cheio, então. Pronto, vou entregar o meu, então depois você entrega o seu. Sensacional. Aí Sophie sim, Run, cara. Olha desodorante que específico legal, cara. para a galera que corre, a galera que anda de bike ou qualquer esporte. Zero álcool. Zero álcool para Eu menos. falo que é pra galera de fragrância- bike também. Ó, Ju, Cara, Fragrância porra, meu. unissex. fiz uma cesta Rafa. lá pra você também. Meu Deus. Ah, sabe de uma Mandei coisa? dei Eu uma vou te camiseta mostrar. pra você, mandei uma camiseta pra Cris também. Muito obrigado. Sabe como eu sou fã? Vou te mostrar. Eu acabo de... Eu saí daqui o microfone. Ó, Ju, desculpa, acertei galera. então aqui, ó. Aqui dentro, ó. Olha, Drajas, eu tomo... Meu whey, eu uso... Squeeze. a garrafa- Squeeze. Ah, que legal. Que eu ganhei, cheguei lá, o rapaz que... Felipe, ele me deu de presente. O meu whey, depois que eu passo no mix lá, é o copo que eu uso do São Miguel Arcanjo. Sim. Eu faço questão de usar. Que legal. Verdade, cara. Você lembra de mim todo dia. Todo dia. Tá no ritual ali. Olha só, Nossa, cara. eu acertei as dragens. As então. dragens, meu, eu amo. Nossa, acertei. Meu, espetacular. Acertei. Tá vendo? Te conheço há Deus. quantos anos? É Deus, cara. Legal. É isso aí. Seu arroba no Instagram? Giuliano, com dois L's. Com dois L's. Esperança, só Esperança. que sem cedilha, Esperanca. Sim. Legal. Giuliano, Juliano. Esperanca. Juliano fala, todo mundo fala Juliano, né? Mas é Ih, Juliano. Todo mundo chama de Ju. Ju, Gil, eu mesmo chamo de Ju, né? É. Nosso canal, antes que a Carol me mate, SMA, _ podcast, suplementos. SMA, _ suplementos. No YouTube. Assinem, por favor, dê essa força, esse voto. Dá o Esses like, dias- compartilhe, curta. Esses dias eu vi uma muito boa, né? Não existe nenhuma história que caiu o dedo de alguém apertando o like do YouTube. Boa. Façam. Muito boa. Não aconteceu isso. Boa, boa. Não tem essa história. Isso nunca aconteceu. Boa. Clinton Cortez, Clinton Cortez. Sophie.run, o nosso desodorante. Sensacional, hein? Katana Echar e SMA Suplementos, nossas redes sociais, para acompanhar aí tudo sobre inspiração, motivação, vendas também, que é importante, né, Ju? É a continuidade da história, Continuidade né? da história, É exatamente. recursos, né? E um episódio melhor que o outro, hein? Nossa, Tá difícil. tá difícil. Muito Obrigado. bom, Juliano. Obrigado, cara. Que Porra. isso, gratidão. Eu não cara. te conhecia, pô. Demais. Imagina, cara. Falei pra você que o Ju era sensacional. Cara, isso é Imagina. bem legal. Bem Só legal. agradeço, cara. Beleza, Ju, brigadão, viu? Tamo junto. Até a próxima. Até a Valeu. próxima. Valeu, Catan. Valeu, Ju. Obrigado. Valeu, Ju. Não, sensacional. Viu?